que a coisa melhorou, o Brasil está melhorando, deu uma virada, né? Eu acho que no Fantástico, a divulgação de todos os áudios, de todos não, de uma quantidade enorme de áudios que foram captados por ocasião das conspirações militares, eu acho que a casa caiu para eles. Talvez, eu pensei até que ontem ia repetir no Jornal Nacional, mas a grande notícia do Jornal Nacional foi o Lula ter entrado em cadeia nacional de rádio e televisão. Mas eu quero voltar à questão dos áudios. Eu ouvi todos os áudios, todos, todos, todos. É a coisa mais impressionante, porque o que a gente... Eu não sei se já posso começar a falar. Eu ouvi todos os áudios. Tem áudio que veio no início, logo em seguida às eleições, anterior às eleições, logo em seguida às eleições, depois do 8 de janeiro, e os áudios são irrefutáveis. E, corroborando com o que vocês dois estavam dizendo, o que a gente capta desse personagem Bolsonaro? A covardia. Porque um líder, um herói de um povo, qual que seja a natureza dele, o militar, ele tem que ser o líder que vai ao sacrifício, vai ao limite, é reconhecido pelo seu grupo político e preserva, para o bem ou para o mal, seu grupo político. O Bolsonaro é o inverso. Ele é o anti-herói, ele é o Macunaíma. Ele arrebentou o grupo inteirinho e ele está preservado. Né? Se você vê pela delação do Mauro Cid, um cara de 40 e poucos anos, que fala: eu estou destruído. Eu sou um militar de 4 gerações de militares e eu estou destruído perante minha família e perante meu povo. E Bolsonaro está preservado. Uma das revelações que tem nas gravações que foram ao ar no Fantástico é uma quantidade de dinheiro que ele recebeu através do Pix, parece que cerca de $15 mil. Né? Então, você vê, o grupo todo, desde os generais, todo mundo se involucrou para servir o sujeito, todo mundo está com a vida arrebentada, presa, e ele está solto andando pelo país. E as pessoas percebem isso. Ele levou o país à tragédia, levou o grupo dele à desgraça, e ele tenta fazer essa palhaçada, como estava fazendo essa gravação lá em Pernambuco ontem. Ele não se sustenta, porque nós tivemos grandes traidores na história, que entraram para a história. Calabar, né? Lá de Pernambuco, quando da invasão holandesa, nós tivemos o Joaquim Silvério dos Reis, né? Que abortou a Inconfidência Mineira, mas ele mais se aparenta, mais se aproxima de um Judas, de um traidor, que traiu o seu povo e traiu o seu grupo. Esse é o Bolsonaro, o lixo da história. É por isso que eles estão tão acabrunhados, porque eles não tinham ideia, né, de que esse sujeito que eles incensaram, que eles levaram, que isso, que aquilo, que financiava motocicletas com cartão corporativo, que punha gente do serviço secreto para andar de moto, que comprava isso e aquilo, agora está se traduzindo o modus operandi dele, da bandidagem mais da ralé da bandidagem, né? E fazia esses acordos com a bandidagem também, com esse mundo do crime organizado, né? Esse é o Bolsonaro. Né? O que aparece nos áudios, por exemplo? Os militares falando: saiam da porta dos quartéis e invadam a sede dos poderes. Não tinha uma narrativa que era tudo velhinha, espontânea, que até o ministro da Defesa foi lá no Roda Viva defender, caiu essa versão. Era tudo profissionalizado. Motorista de caminhão ligando para general, falando: como é que é? Vão multar o meu caminhão, eu estou lá levando coisa, levando água, levando alimento, e vocês não têm não protegem a gente do coisa, né?
motorista de caminhão ligando para o general dentro do quartel, dando ordem. Motorista de caminhão do agro, né? Porque senão vai pensar que os caminhoneiros pobres de beira de estrada é que estavam, não, o agro estava com toda aquela logística de alimentar os atos e conectado dentro dos quartéis. Aqui em São Paulo foi uma vergonha. Sabe quanto tempo durou o acampamento aqui? 2 anos. Não foi nas últimas semanas. Quem comandava o acampamento aqui de São Paulo? Carlos Augusto, o delegado Metralha, braço direito do Fleury. Aquele que tinha um palanque aqui na Avenida Paulista, aqui perto da Joaquim Eugênio Lima. Pode pegar Carlos Metralha, ele de camisa amarela. Esse era o comandante do acampamento aqui da Assembleia Legislativa. Quem pôs a barraca dele lá? Os deputados bolsonaristas da Assembleia, porque o fundo da Assembleia Legislativa de São Paulo é o fundo do quartel, do 2º Exército. E o acampamento tinha toda a logística dentro da Assembleia e se comunicava com o quartel. E dava ordens para o quartel para garantir toda aquela logística. Aquela avenida ficou interditada por 2 anos, junto ao Círculo Militar aqui em São Paulo. Isso é o bolsonarismo, esse é o Bolsonaro. Todo mundo arrebentado, ministro, general, não sei o quê, todo mundo arrebentado. E ele tentando continuar com o discurso da pureza, dos filhos, não sei o quê, é isso aí. E tudo na base do din-din, muito din-din. Essa é outra característica do grupo deles. Não funciona sem dinheiro. Faz qualquer coisa, vende joia no exterior, faz qualquer coisa. Então, esses áudios, está no G1, está liberado. Acho que não tem esse negócio da monetização, não sei, não entendo confusão desse mundo. Mas quem quiser ouvir, lógico, são horas e horas e horas de gravações, né? Então, o fato disso ter vindo no Fantástico, eu acho que deu um cala-boca neles. Acho que eles não tinham ideia, porque eles estavam tão, não vou usar uma expressão grosseira do meio popular, eles estavam tão à vontade, eles não tinham nenhuma preocupação. No áudio aparece a minuta do golpe, explicando como foi corrigido. E o fim do áudio, como é que é? Pois é, está tudo pronto para dar o golpe e o homem consultou as forças e as forças estão muito mais interessadas em manter as forças do que a história do Brasil, então o homem não vai conseguir virar... É apoplético o fim, quando eles constatam que Bolsonaro se acovardou, embora toda a estrutura para dar o golpe estava pronta, o Bolsonaro amarelou no último momento. É a última frase, né? Então, eu acho que essa questão foi bom. Lula foi ontem em rede nacional, anunciou o Farmácia Popular, né, para a população idosa, anunciou o programa Pé de Meia, vai liberar o fundo de garantia, mas a coisa mais importante, eu até pensei que o Lula, em rede nacional de televisão, viesse comentar os fatos, né? A gravidade dos fatos. Mais uma vez, ninguém comentou. Então, comentemos nós, propaguemos nós, traduzamos nós. O que significam os áudios? Os áudios. Porque áudio não é delação premiada, não é cara que estava em coerção, não. Os áudios são as coisas espontâneas, são os intestinos da nação. Está lá, está tudo lá. Então, eu acho que eu pensei, bom, que era de tal impacto e tal coisa, mas então porque nós não estamos conseguindo traduzir para o povo brasileiro o que significaria esses caras ter esse grupo de militares, esse grupo do Bolsonaro, ter conseguido dar mais um golpe. Talvez a gente não consiga, porque as novas gerações ouvem falar do Rubens Paiva, ouvem falar do Juscelino. Pô, mas a última vez que esses caras deram um golpe, eles ficaram 21 anos.
Diz que esse grupo aí pretendia ficar 30 anos. 30 anos. Vocês viram a fala do Mauro Cid, que a primeira-dama, a hora que ela começou a perceber que ela tinha que mudar lá do Palácio Residencial, Alvorada, né, se eu não me engano, ela entrou em surto total, ela queria que desse um golpe, fizesse qualquer coisa para ela não perder a mordomia do castelo, lá do palácio. Né? Foi exatamente isso. Um grupo de lumpens, que assaltou o poder. Né? Talvez essa palavra lumpen, lumpen não quer dizer o cara, o morador de rua, não. O lumpen, esse lumpen, como o Milei, né? Esse grupo de loucos, de assaltantes do poder, de loucos e desregrados, né? Fora do sistema, esses lumpens, Bolsonaro era um grupo de lumpens. Né? E ele era o chefe da organização criminosa, porque nós temos que traduzir para essa meninada que a última vez que esses grupos acelerados, esses grupos terríveis assumiram o país, eles ficaram 21 anos. E vê a porcaria que eles deram o país, a desgraça que eles deram o país. 21 anos de terror. Levaram o país à falência com milagre econômico, à miséria, a maior migração de todos os tempos. 50% da população rural em 10 anos migrou para a cidade, para constituir enormes grupos favelados. Isso foi o golpe de 64. Isso foi a época de 64. Né? Assassinatos, Operação Condor, tudo que a gente puder imaginar. Agora, imagine esse grupo, né? E aquela época eram oficiais generais, né? O Mourão era um cara... Mas agora esse grupo é muito mais rebaixado, é muito mais baixo clero. Né? Bolsonaro é a representação do baixo clero no Congresso e dos militares. É o cara que começou a carreira dele querendo pôr uma bomba no quartel, ou envenenar o sistema de água, sei lá, que era o início, né? Esse grupo de lumpens, que ganhou a eleição e queria assumir o poder e ficar um período enorme no poder. Nós precisamos traduzir isso. Porque todo mundo acha que a salvação do país está na economia. Não, a salvação do país está na democracia. A economia virtuosa para o povo só vem em decorrência da democracia.